Carros de luxo, viagens internacionais, para quem via de fora, pareciam inalcançáveis, intocáveis, inabaláveis. Algumas mal têm onde morar. Outras vivem de doações e tem até quem peça comida pela internet. A lista que você vai ver agora mostra que o dinheiro pode até trazer poder, mas ele também escorre pelos dedos quando vem sem controle. E o mais chocante, tem gente aqui que você jurava que ainda estava rica. Prepare-se, porque os nomes são de cair o queixo. Vamos começar por quem brilhou na TV brasileira. Mulheres que foram amadas, desejadas, idolatradas e que anos depois descobriram que fama não paga boleto. No final dos anos 90, ela era onipresente. Suzana Alves, a famosa tiazinha, se tornou um ícone sexual sem dizer uma única palavra. Só com a máscara, o chicote e a performance, ganhava R$150 mil por show. No auge, chegou a ter muitos milhões em patrimônio, cobertura de luxo, carro importado com motorista, personal trainer, segurança. Ela mandava no país, mas o sucesso relâmpago teve o mesmo fim, rápido e brutal. Sem uma carreira sólida fora da personagem, veio a depressão, os gastos descontrolados e uma espiral de dívidas. Suzana vendeu tudo e saiu de cena. Separada desde 2024, voltou a fazer aparições pontuais, apenas quando o pagamento é à vista, e declarou com franqueza: "Não tenho mais o dinheiro que tinha, mas nunca fui tão feliz." Só que nem toda história de queda termina com aceitação. A próxima mulher foi ainda mais longe, estrelou Hollywood e perdeu uma fortuna que parecia inesgotável. Ela foi a menina prodígio da Disney, estrela de filmes como Operação Cupido, Sexta-feira Muito Louca e, claro, o clássico cult Meninas Malvadas, que conquistou uma geração inteira, inclusive aqui no Brasil. No início dos anos 2000, Lindsay era uma das atrizes mais bem pagas de Hollywood, ganhando até $7,5 milhões por filme. Seu patrimônio pessoal chegou aos $40 milhões. Vivendo entre mansões em Los Angeles e apartamentos em Londres, gastava como se o dinheiro nunca fosse acabar. Só com bronzeamento artificial, foram mais de $40 mil em um único ano. Mas a fama precoce cobrou Yushi um preço alto. Problemas com álcool, drogas, brigas familiares e escândalos constantes a tornaram persona non grata em Hollywood. Processos se acumularam, contas ficaram negativas e o IRS, o fisco americano, chegou a confiscar seus bens. Em 2012, devia mais de $800 mil em impostos e cartões de crédito. Hoje, com 38 anos, tenta reconstruir a carreira aos poucos. Casou-se com um financista milionário, abriu um clube de praia na Grécia e assinou contrato com a Netflix. Ainda tem dinheiro? Tem. Mais $240 milhões. Restaram cerca de $2 milhões e uma reputação difícil de recuperar. No caso da próxima mulher, o buraco foi ainda mais fundo. Ela era rainha, literalmente, e teve tudo, até ver a própria família destruir o que levou décadas para conquistar. Durante décadas, ela foi a rainha do bumbum, cantora, dançarina, atriz, símbolo sexual. Gretchen vendeu mais de 15 milhões de discos, fez shows em mais de 20 países e marcou a cultura brasileira com hits como Conga, Conga, Conga. No auge da fama, sua fortuna era incontestável. Ganhava cachês altíssimos, investia em imóveis, criava os filhos com conforto e pensava no futuro. Mas bastou um momento de distração para tudo desabar. Enquanto estava confinada em um reality show, deixou suas finanças nas mãos da própria família. Quando saiu, veio o choque. O dinheiro que havia guardado para os estudos do filho tinha sumido. Não sobrou nada. Em 2012, Gretchen desistiu do BBB e teve que devolver um cachê de R$80 mil. Em 2024, abandonou o Power Couple,
e pagou multa de R$ 180 mil. Hoje, aos 65 anos, ainda vive com certo conforto. Faz publis, canta, aparece na TV. Mas aquela Gretchen milionária dos anos 80 ficou no passado. E falando em passado, a próxima celebridade foi um símbolo ainda mais global, adorada no mundo inteiro e, principalmente no Brasil. Ela vestia maiô vermelho, corria em câmera lenta e estrelava a série mais assistida dos anos 90. Mas os bastidores dessa fama escondem uma ruína de 35 milhões de reais. Ela foi um dos maiores ícones de beleza dos anos 90. Pamela Anderson, a eterna C.J. Parker de Baywatch, corria pelas praias da Califórnia enquanto o mundo e o Brasil parava para assistir. No auge, ganhava $300 mil por episódio e acumulou um patrimônio de 35 milhões de dólares. Tinha tudo: mansão em Malibu, contratos publicitários milionários, tapetes vermelhos, fama internacional. Mas a queda veio disfarçada de reforma. Pamela comprou uma casa de 1,8 milhões de dólares e investiu mais 8 milhões de dólares em reformas que saíram do controle. Pagava funcionários, arquitetos e construtores com cheques que não paravam de sair, até que a conta estourou. Para piorar, vieram divórcios caros e dívidas fiscais gigantescas. Deveu 1,7 milhões de dólares ao fisco americano e quase 500 mil dólares só na Califórnia. Em um ponto crítico, precisou vender os móveis da própria casa para pagar os construtores. Hoje vive discretamente no Canadá, mais próxima da natureza e longe do luxo exagerado. Recuperou parte da visibilidade com o documentário Pamela: A Love Story, da Netflix, mas nunca mais voltou ao topo. E aqui no Brasil, outra musa dos anos 90 também enfrentou um baque, só que causado por uma decisão estética que quase acabou com sua carreira. No auge do axé nos anos 90, ela era simplesmente onipresente. Sheila Carvalho, ex-dançarina do El Chan, brilhou em programas de TV, turnês esgotadas e capas de revista. Milhões em vendas de discos, publicidade, presenças VIP. Ela surfou a onda da fama como poucas. Mas nem toda queda vem de escândalos ou vícios. Às vezes vem de uma decisão mal calculada. Em 2024, Sheila decidiu fazer uma harmonização facial. O resultado foi tão desastroso que perdeu contratos publicitários, enfrentou críticas ferozes nas redes sociais e até precisou fazer a reversão. Foi processada por uma ex-funcionária, pagou R$ 25 mil em indenizações e passou a recusar trabalhos por vergonha da própria aparência. Ainda vive bem ao lado do marido, Tony Salles. Tem mais de 7 milhões de seguidores no Instagram e atua como apresentadora na Bahia. Mas o padrão de vida milionário do passado não voltou mais. E se Sheila quase perdeu tudo por um erro estético, a próxima artista perdeu o impensável, mesmo depois de assinar um contrato de 100 milhões de dólares. Ela é dona de uma das vozes mais marcantes do R&B. Toni Braxton, a voz por trás de Unbreak My Heart, vendeu mais de 170 milhões de discos e chegou ao topo das paradas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Em 2001, assinou um contrato de 100 milhões de dólares. Comprou mansões, carros de luxo, joias finíssimas da Tiffany's e vivia com o glamour de uma verdadeira diva. Mas nem toda venda astronômica significa lucro. Toni declarou falência 2 vezes. Na primeira, descobriu que, apesar dos milhões vendidos, recebia apenas $1.972 de royalties por contrato abusivo. Na segunda, enfrentou problemas de saúde que a forçaram a cancelar shows em Las Vegas. E junto com eles, vieram as dívidas acumuladas. Seu passivo declarado ficou entre 10 e 50 milhões de dólares. Até louças decorativas viraram vício financeiro. Hoje, Toni mantém a carreira ativa, mas longe do brilho
dos anos 90, em 2019, ainda devia 456 mil dólares em impostos. A diva sobrevive, mas já não reina. Enquanto ela tentava se reerguer após 2 falências, a próxima mulher desta lista fez o caminho oposto, caiu de vez. E depois voltou milionária, usando uma plataforma que muita gente ainda torce o nariz. Ela surgiu como personagem do funk carioca dos anos 2000, e com seu carisma e irreverência, Mulher Melão, Renata Frisson, virou figurinha fácil em programas de auditório e tabloides de celebridades. No auge, morava em apart-hotel de luxo. Transforme seu celular Android em maquininha com Tap On do PagBank. Faça vendas por aproximação com as principais bandeiras de cartão. Luxo, na Barra da Tijuca. Fazia até 12 shows por semana e faturava alto com presenças VIP. Mas a maré virou. A perda de contratos, a má administração financeira e a superexposição fizeram tudo desandar. Em 2013, precisou sair do apart-hotel e voltou para Vila Valqueire, bairro onde cresceu. A grana sumiu e os convites também. Foi aí que ela apostou em algo que muitos artistas evitavam: plataformas adultas. E o resultado? Hoje, Renata declara que voltou a ser milionária graças ao OnlyFans. Comprou uma cobertura na Barra da Tijuca, retomou o padrão de vida que havia perdido, aí se reinventou. Sem vergonha nem arrependimento. Ganhei mais com o OnlyFans do que com toda a carreira anterior. Mas se ela encontrou uma segunda chance, a próxima artista, uma das vozes mais poderosas da história da música, morreu devendo milhões, sem tempo para se recuperar. Ela era a perfeição vocal, com sucessos eternos como I Will Always Love You e I Wanna Dance With Somebody. Whitney Houston vendeu mais de 200 milhões de discos no mundo todo. Foi premiada, adorada, imitada, uma verdadeira lenda. Não auge, tinha um patrimônio de 250 milhões de dólares. Morava em mansões, colecionava joias, quadros caros, arte, luxo. Mas por trás da voz impecável, a realidade era caótica. Seu casamento conturbado com Bobby Brown, o vício em drogas, a instabilidade emocional. Tudo isso corroeu não apenas sua imagem, mas também seu dinheiro. Em 2007, Whitney tinha apenas 40 mil dólares no banco e uma dívida declarada de 4 milhões de dólares no momento da sua morte. Em 2012, especialistas estimam que ela devia mais de 20 milhões de dólares. Ironicamente, suas músicas voltaram ao topo das paradas após sua morte. O espólio conseguiu quitar as dívidas. Mas, para Whitney, já era tarde demais. E se perder tudo é cruel. Imagine perder tudo depois de ter vencido o maior reality show da televisão brasileira. Ela foi a primeira mulher a vencer o Big Brother Brasil. Em 2004, Cida Santos conquistou o coração do público com sua humildade, simplicidade e história de luta. Saiu do programa com 500 mil reais, um prêmio alto para a época, e sonhos que pareciam finalmente possíveis. Comprou uma casa com piscina em Mangaratiba, ajudou parentes, realizou pequenos desejos, mas não contava com a malícia de quem estava por perto. Cida caiu em golpes, foi usada como fiadora de aluguel por conhecidos que sumiram sem pagar, investiu em reformas que beneficiaram outras pessoas e emprestou dinheiro que nunca voltou. Acabou acionada na justiça e, aos poucos, perdeu tudo. Hoje, mora em uma kitnet de 2 cômodos em Itaguaí, com um marido, um motoboy que ganha R$ 1.500 e 2 filhos. Todos dormem no mesmo quarto. Ela vende bolos no pote para ajudar em casa e mantém a dignidade como pode. Continuo sendo uma vencedora, ando de cabeça erguida, mas o Brasil esqueceu rápido. Da glória do reality, restou apenas a memória e as contas a pagar. E se a Cida perdeu tudo depois de vencer o BBB, a próxima mulher
perdeu a herança mais poderosa da música mundial. E o nome dela era Presley. Ela nasceu herdeira do trono do rock. Lisa Marie Presley, única filha de Elvis, era uma celebridade desde o berço. Casou-se com Michael Jackson, depois com Nicolas Cage, estampou capas de revista e aos 25 anos herdou nada menos que 100 milhões de dólares do espólio do pai. Era dona de Graceland, tinha ações do Elvis Presley Enterprises e vivia rodeada de luxo e excessos, mas o impensável aconteceu. Em apenas 10 anos, Lisa perdeu tudo: má administração, gastos extravagantes, maus investimentos e divórcios milionários devoraram a herança que parecia inesgotável. Em 2005, vendeu 85% do espólio por 100 milhões de dólares e sobrou com apenas 40 milhões de dólares, que também evaporaram. Quando morreu, em 2023, Lisa tinha 16 milhões de dólares em dívidas. A mansão icônica ficou para a filha, mas o brilho do sobrenome já não iluminava o caminho. E pensar que o mundo inteiro ainda a enxergava como rica, poderosa, segura, mas por dentro ela já estava quebrada. E assim como Lisa, a próxima mulher também foi tratada como símbolo sexual de uma era, só que ela era brasileira. E hoje vive de vaquinha online e entregas no bairro. E depois de tudo isso, de tantas quedas, de tanto brilho apagado, fica a pergunta que não quer calar: como é possível perder tanto, tão rápido?